Acabar com a inflação de 64, logo que teve o surto de inflação, quando o regime militar começou, eles criaram logo o Banco Central Independente. E foi uma peça-chave para a inflação descer rapidamente e estabilizar. No início do governo militar. No final do governo militar já estava ao contrário. O Banco Central já estava sendo estuprado, porque havia uma pressão, o regime não estava performando bem, teve o choque do petróleo, a inflação começou a subir, a economia indo mal, o FMI fazendo várias visitas ao Brasil, o Brasil já com desequilíbrio inflacionário, fiscal, tudo piorando. E além disso, nós criamos uma política de se tiver comida barata para o povo, está tudo salvo. Então, conta aberta no orçamento monetário para a agricultura. Vamos dar bastante crédito agrícola, plantar bastante, que aí vai ter comida, e aí o preço da comida cai e acabou a inflação. Um diagnóstico equivocado. E estupramos o Banco Central. Conta aberta no orçamento monetário quer dizer o seguinte: eu vou dar todo o crédito que eu quiser e essa conta está em aberto. Basta ir lá no Banco Central, vai no Banco do Brasil primeiro, e o Banco do Brasil então pede ao Banco Central, o Banco Central emite essa moeda, e essa moeda então entra em circulação e nós vamos plantar bastante, e aí o preço do alimento vai cair ali. Isso é uma confusão de micro e macroeconomia. Realmente, se você plantar mais, o preço relativo da comida cai. Se você plantar mais e der mais crédito para a agricultura, a banana, o preço da banana, o preço do trigo, o preço da soja, a safra disso vai ser maior e o preço vai ser menor disso em relação aos demais preços. Então, se a soja custava 100 e se uma água mineral custava 100, o preço da soja vai cair um pouco, vai custar 50, e a água mineral vai custar 100. O preço relativo caiu. Mas se tiver inflação, vai subir tudo. Então, na verdade, o preço da soja, que era 100, ia cair para 50 se os preços ficassem constantes, se o Banco Central estivesse fazendo o seu dever de casa. O que vai acontecer é o seguinte: se o Banco Central estiver dormindo, não estiver fazendo o seu dever de casa, vai acontecer o seguinte: não, realmente, o preço da soja vai acabar metade da água mineral, mas vai ser o seguinte, um vai ser 500 e o outro 250. Vai subir tudo e vai ser aquela desorganização, ninguém vai entender o que está acontecendo. Estou dando exemplos porque as medidas são completamente diferentes, né? Eu estou brincando aqui, uma água mineral, uma unidade pequenininha, soja você compra por tonelada, mas é só para simbolizar e usando 100 como referência. Mas o que aconteceu então é que a inflação disparou. Então o governo, interessantemente, o regime militar que começou fazendo a coisa certa, que era ter um Banco Central independente em assuntos monetários, ele terminou estuprando o Banco Central independente. E com o Brasil indo embora, a inflação indo embora para 100%, 150%, 200%. Então é um segundo exemplo. O primeiro exemplo foi a construção de Brasília. O segundo foi o crédito. O primeiro exemplo que eu dei é o que a gente chama de uma inflação fiscal. Foi um desequilíbrio para construir uma cidade e eles emitiram. A segunda é uma inflação de crédito, que a gente chama, um excesso de crédito. Qualquer que seja o pretexto, o Milton Friedman, que é um especialista, talvez o maior especialista em inflações que já existiu como economista, dizia sempre, cherchez la monnaie, procure a moeda. A inflação é sempre e em qualquer lugar do mundo um fenômeno monetário. Sempre e em qualquer lugar do mundo um fenômeno monetário. Pode ter a causa que quiser. Foi o crédito, foi o choque do petróleo que deu o empurrão inicial, mas tem sempre um Banco Central omisso para isso poder florescer. Ou um Banco Central que não seja independente. Um Banco Central submisso. Omisso ou submisso. Daí a importância desse Banco Central independente. E aí eu vou dar exemplos agora mais recentes. A Dilma Rousseff, no esforço de ser reeleita, torceu o braço do Tombini, que era o presidente do Banco Central. Ele baixou o juro demais, um ano antes da eleição. Ela foi reeleita. E logo depois, a inflação disparou e voltou a 2 dígitos. Isso acabou criando um mal-estar enorme na sociedade brasileira. E por outras razões, de irresponsabilidade fiscal, etc., ela acabou sofrendo impeachment. Ora, o mensalão já tinha sido demonstrado. A corrupção já estava exposta pelo Lava Jato.
ela acabou caindo também porque a inflação disparou. Se a inflação tivesse calma, se tivesse tendo crescimento econômico, etc., a própria opinião pública não se mobilizaria para ela sofrer o impeachment. Então, vocês veem num exemplo mais recente, de novo, que um Banco Central independente não teria sido usado politicamente por um presidente para se reeleger. Então, a ideia básica do Banco Central independente é, como eu disse, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda para o bom funcionamento do sistema econômico e agora, como eu sugeri também, para o bom funcionamento do sistema político, para não haver uma falsificação, uma corrupção também do processo democrático. Eu posso corromper uma eleição. Eu baixo o juro artificialmente, empurro a economia, é o que nós economistas chamamos do ciclo político. Véspera de eleição, o governo baixa imposto, emite moeda, faz uma festa, é reeleito. Depois que ele acabou de entrar, está reeleito, aí ele mostra a conta. Primeiro ele fez a farra, aí depois que foi reeleito ele chega e taca o ferro em todo mundo. Sobe o imposto, sobe o juro, começa o combate, que é um negócio doloroso. É uma falsificação do processo político.